Sempre eu vou usar contraste na apendicite, na diverticulite, eu sempre preciso usar contraste. Galera, é o seguinte, ó, eu sofro com isso praticamente todo dia que eu vou dar laudo. Porque existe um negócio, uma tara, eu não sei o que é, que as pessoas não gostam de injetar contraste num paciente com abdômen agudo, tá? Paciente com abdômen agudo, seja ele de que causa for, tem que injetar contraste. A menos que você esteja suspeitando de uma cólica nefrética e de fato tenha o cálculo ureteral, todo paciente com abdômen agudo deveria injetar contraste. Mas existe uma coisa na cabeça das pessoas, um medo de fazer contraste que é um pouco até irracional. O contraste ele é sim considerada uma medicação segura, faz muito menos reação, por exemplo, do que dipirona, do que outras medicações que a gente usa mais rotineiramente. O contraste ele não é uma droga hiperalergênica como se imagina, tá? Então as pessoas não fazem, elas ficam segurando para botar contraste, é um negócio de louco, mas não, gente, TC de abdômen sem contraste, ela dá muito menos informação do que a TC com contraste. E no caso do abdômen agudo inflamatório, quando o exame de fato foi bem indicado, você sempre tem que usar contraste, ou pelo menos deveria, tá? Então quando é que eu vou usar contraste na suspeita de abdômen agudo inflamatório ou de qualquer abdômen agudo? Sempre. A menos que você indicou mal o exame, aí tudo bem. Indicou mal, não era para nem estar fazendo tomografia, por que eu vou injetar, né? Mas se o exame foi bem indicado, você deveria estar injetando contraste. Só não vai injetar se o paciente já teve de fato uma reação alérgica ao contraste da tomografia anteriormente, tá? Não é que, tem uma alergia a perfume, doutor. Doutor, quando eu sinto uma brisa diferente, eu fico logo empolado e tal. Não é essa alergia, tá? Não é alergia a mertiolate, é alergia ao contraste da tomografia. Se eu tenho uma alergia anterior documentada ao contraste da tomografia, aí eu vou evitar fazer o contraste de novo, né? Afinal, sabidamente o paciente tem alergia ao contraste da tomografia. Mas não serve qualquer outro tipo de alergia, tá? Não existe comprovação científica, trabalho nenhum mostrou que o paciente com alergia a seja lá o que for tem risco aumentado de ter reação ao contraste, exceto o paciente que já teve reação alérgica ao próprio contraste da tomografia. Ok? Na prática, a gente costuma ser mais cauteloso em pacientes que são polialérgicos ou que já tiveram reação anafilática a alguma outra coisa, mas isso é prática, isso não tem comprovação. Na teoria, na ciência baseada em evidência mesmo, a gente não deveria ter nenhum tipo de preocupação a mais de um paciente que tem alergia a qualquer coisa que não seja o próprio contraste da tomografia. Ok? Ok, então esclarecido isso. O contraste garante o diagnóstico? Ninguém garante o diagnóstico, tá? Não tem essa coisa de diagnóstico garantido. Cara, é engraçado que às vezes o paciente é tão magro, tão magro, tão magro, isso acontece até em criança, que mesmo injetando contraste, simplesmente não dá para ver o apêndice. Ok? Agora, quando você não enxerga o contraste, quase nunca dá. Quando você não injeta o contraste, você tem muita dificuldade para ver o apêndice, muita mesmo, tá? Quando eu injeto contraste, eu aumento a minha capacidade de enxergar o apêndice e aumento a capacidade de detalhar os achados. Então, por exemplo, pielonefrite, que também é um caso de abdômen agudo inflamatório, não dá para fazer diagnóstico de pielonefrite sem contraste, ok? Apendicite ainda dá para fazer uma forçada de barra e fazer um diagnóstico sem contraste, na maioria das vezes. Outras vezes simplesmente não vou conseguir nem ver o apêndice, quanto mais fazer o diagnóstico. Tá? A diverticulite também, às vezes, dá pra gente dar uma forçada de barra e fazer o diagnóstico. Mas qual o problema de não injetar nesses casos? Eu posso estar perdendo uma complicação que eu não vi. Por exemplo, uma trombose venosa, uma isquemia de alça, uma coleção. Às vezes você não vai conseguir delimitar a coleção no estudo sem contraste. Ok? E aí o pessoal fala que os gordinhos, né, gordinho é ruim para a saúde, ser gordinho é ruim para a saúde. É mesmo, muitas vezes é, mas na tomografia a gordura é seu amigo. O gordinho está em vantagem quando faz uma tomografia. Paciente magrinho demais às vezes se dá mal porque a gente não consegue enxergar as coisas
direito, tá? Então quando criticarem você porque você é gordinho igual eu, você vai falar, pelo menos se eu fizer uma tomografia eu tô bem, você e o magrinho tá em apuros. Realmente na tomografia a gordura é nossa amiga. Beleza, gente? Então, ó, com certeza, quando o paciente é magro, o contraste ele ajuda muito a fazer o diagnóstico da apendicite. Se vocês forem escrevendo aqui no chat, eu vou respondendo, tá? Vamos tornar isso aqui mais interativo. Se você for perguntando aí, eu vou respondendo. O que der pra... A gente vai aqui ao longo da aula, mas eu acho muito bom esse tipo de pergunta aqui, que eu vou respondendo na hora mesmo, e é isso aí. Então, o Bruno perguntou, ó, o exame contrastado ajuda no diagnóstico de apendicite quando o paciente é magro? Com certeza. Paciente magro, como ele tem menos gordura e as alças intestinais têm densidade muito parecida, quando eu não injeto contraste, fica tudo um bolo só. Então, paciente magro ou paciente que está com líquido na cavidade abdominal, quando eu não injeto contraste, é muito difícil ver o apêndice. Às vezes não vai dar para ver mesmo na tomografia, o que é uma coisa que não passa pelo imaginário das pessoas, né? Como assim fazer uma toma e não ver o apêndice? Às vezes não dá para ver, e nesses cenários é mais difícil. Quando você injeta o contraste, o realce mucoso da parede do apêndice, ele facilita muito mais que a gente consiga localizar o apêndice e mais, ver se ele está doente ou normal, tá? Então é muito importante o contraste, gente. O contraste não é só porque o radiologista é malvadão e quer furar todo mundo, não. O contraste é importante para fazer diagnóstico, beleza? Bem, o jejum para realizar exame com contraste é realmente necessário? Daiane, é o seguinte, hoje em dia, o pessoal comemorando aí porque é gordinho agora, né? Hoje em dia, essa questão de jejum pré-contraste, assim como a questão da contraste faz insuficiência renal, contraste malvadão, se você der contraste o paciente vai entrar em insuficiência renal, isso tá caindo por terra, tá se diminuindo essas práticas, tá cada vez surgindo mais trabalho mostrando que esse tipo de prática não traz benefício. A questão do jejum para o contraste é pensando o seguinte, olha, vou injetar contraste nesse paciente de uma forma ou de outra, é uma conduta assim invasiva, né? Você vai dar uma medicação ao paciente. E aí eu quero o estômago dele vazio, porque se eu injeto contraste ele tem uma reação, se eu precisar entubar, ele não vai aspirar. É por isso que se fala para fazer jejum, ok? Na tomografia. Então é para ter estômago vazio, para se tiver qualquer reação, o manejo da via aérea ali ficar tranquilo, ficar mais fácil. Não é que o jejum vai atrapalhar da gente ver as coisas, ou a alimentação vai atrapalhar da gente ver as coisas na tomografia. Na maioria das vezes não vai. Acontece isso muito na ressonância magnética. Aí é outro porém, tá? Na ressonância magnética, um estômago cheio realmente pode atrapalhar da gente a ver as coisas. Mas aqui na tomografia não. É mais uma conduta para você ficar tranquilo ali caso tenha qualquer reação na abordagem do paciente. Então, sim, todo lugar faz esse jejum, mas ele não é uma coisa absolutamente indispensável. Na prática, ninguém vai fazer um exame injetar contraste se você não tiver em jejum.